Olá, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, vamos embarcar nessa emocionante continuação, onde os papéis de gêneros nesse mundo são invertidos. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, e para todos vocês que já são inscritos, meu muito obrigado pelo enorme apoio. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Continuando de onde paramos anteriormente. Zabine, a garota que queria abrir um bordel, é a capitã da guarda imperial da segunda princesa, uma garota que ama a violência e prefere resolver as coisas com golpes antes de falar. Apesar de sua atitude ríspida, ela pertence à classe nobre. Ela conduziu uma investigação em sua unidade, percebendo que a maioria de suas garotas são virgens, algo que a preocupa muito porque a batalha contra os bandidos está prestes a acontecer. Ela não quer que suas garotas morram virgens. Por isso, ela quer abrir um bordel com todo o seu coração. Obviamente, a princesa rejeita. Vamos lembrar que ela tem um orçamento limitado de sua mãe e não pode se dar ao luxo de abrir qualquer coisa que queira. A ríspida Zabine começa a chorar, porque não quer morrer virgem, assim como suas companheiras. Ela também tem o sonho de deixar descendência neste mundo. A princesa tenta animá-la dizendo que ela também é virgem, dando-lhe incentivo para sobreviver à grande guerra que se aproxima e assim ambas poderem viver a vida delas depois disso. Mas Zabine faz uma desculpa dizendo que ambas podem ir até a um bordel. A princesa a rejeita, puxando-a e dizendo para ela seguir sozinha, quase a despindo no local. Zabine chora novamente, pois a princesa não ajuda muito. Elas mal têm o suficiente para viver, então não poderiam pagar um homem, mesmo que quisessem. A princesa diz que isso não é desculpa porque elas fazem parte da nobreza. E se elas quisessem já teriam arrumado até mesmo um plebeu entre todas as suas companheiras e poderiam compartilhar, mas ela não gosta da ideia, pois faz parte da nobreza e isso seria mal visto. A princesa não entende isso. Como ela não pode namorar um plebeu, mas pode contratar um serviço? Essas garotas são loucas. A princesa está cansada, chegando ao ponto de desejar a morte de todos os seus soldados, que a desapontam muito com tamanha estupidez de seus cavaleiros. Ela sabe que sua mãe designou os piores dos piores para ela, mas ela precisa aguentar pelo menos um pouco mais. Ela está preocupada com a possibilidade de perder Fausto, porque se perder a grande guerra, estará perdida no final. Ela não quer que isso aconteça por nada neste mundo. Zabine chora sem parar, pois ela depende do trabalho do cavaleiro porque não tem para onde ir, implorando para conseguir ficar nesse emprego mesmo que por um pouco mais de tempo. A princesa se identifica um pouco com isso, afinal, praticamente foi abandonada por sua própria mãe. Ninguém sabe o que vai acontecer na Grande Guerra, pois enfrentarão bandidos, muitas pessoas podem morrer, mas eles precisam dar tudo para evitar isso. Para tentar animar a princesa, desta vez ela decide contar a história de um jovem cavaleiro. Estamos falando do poderoso Fausto, e de como ele, com sua grande força, devastou o campo de batalha rapidamente, como fogo poderoso e destrutivo. Dizem que ele sozinho liderou seus 20 soldados para a vitória, passando por flechas em grande velocidade e derrotando tropas de elite como se fossem crianças simples, tornando-se o herói da guerra anterior. Ela conta tudo isso porque Fausto participará desta guerra, então se eles se adaptarem às suas ordens, podem sobreviver. Sabina pensa que ela está certa, Fausto poderia levar a virgindade de todas. Que ideia boa, princesa! Espera, ele o quê? Bem, essa não era a ideia que a princesa queria dizer. Acho que Zabine confundiu alguma parte da história, coitado do Fausto. Em que problemas nosso protagonista acabou de se meter, e para piorar a situação, Fausto está chegando à casa da princesa naquele momento. A princesa está nervosa. Ela tem medo que Zabine possa dizer algo estúpido na frente dele, então ela recorre a medidas desesperadas, deixando-a inconsciente e a escondendo para que o jovem Fausto não a veja. Zabine pediu por isso. Está bem, ela pediu por isso. Capítulo 4. Apesar de ser virgem. Passaram-se alguns dias, e todos os cavaleiros da segunda princesa estão se preparando para celebrar, já que a guerra está próxima e talvez seja a última vez que todos se reúnem. Mas com os salários magros da princesa, mal tem o suficiente para qualquer coisa.
Zabine dá a má notícia às suas garotas de que o bordel não vai abrir. Todas ficam deprimidas porque não querem morrer de forma tão vergonhosa, mas a vice-capitã tenta aceitar isso. Pois seria estúpido gastar o pouco que tem em um bordel. No entanto, as outras garotas se voltam contra ela, pois todas querem perder a virgindade antes de irem para uma guerra da qual não sabem se voltarão. Elas zombam da vice-capitã durante toda a festa, a ponto de fazê-la chorar. Coitada, ela não fez nada de errado, apenas queria aceitar a realidade. Zabine tenta animar suas garotas, apresentando a segunda opção. É isso mesmo, amigos, estamos falando de Fausto. A princípio, elas não entendem, mas Zabine explica que não há ninguém melhor do que ele para acabar com a virgindade delas, o cavaleiro mais forte do país. Inicialmente, as garotas não acham uma boa ideia. Bem, vamos lembrar que o corpo de Fausto não é o mais bonito deste mundo, os padrões são invertidos, lembram? Porque a grande maioria prefere homens magros e não muito musculosos, andrógenos e afeminados. Mulheres sendo mulheres, exigentes como sempre, enfim seguimos. Mas Zabine as motiva de outra forma, dizendo que há uma possibilidade de que ele escolha uma esposa e a pessoa escolhida deixaria de ser pobre. Agora todas estão motivadas, e assim começa. A batalha sexual para ver quem conquista o casamento com Fausto começa. Tornando-se todas inimigas a partir de agora, mas casar-se é apenas o prêmio extra. O verdadeiro objetivo é fazer Fausto tirar a virgindade de todas, e se tiverem sorte, ele pode fazer isso ao mesmo tempo. A batalha decisiva para conquistar Fausto tem 15 garotas desejando poder estar com o nosso amado protagonista. Quantos de vocês não gostariam de ser ele? Eu gostaria, não vou mentir, mas acho que me quebrariam ao meio. Todas essas garotas são diferentes, com interesses, hobbies e sonhos distintos, mas agora todas compartilham o mesmo objetivo. Mudando para uma cena mais tranquila, a segunda princesa deve se encontrar com sua irmã mais velha. Valéria sempre se sentiu odiada por sua irmã Anastasia, ela até sente que Astarte a odeia. A Anastasia a chamou, mas Valéria chega com muitas ideias na cabeça, como se ela trancasse para que não pudesse liderar a guerra ou como se a matasse naquele mesmo quarto para que ninguém descobrisse. No entanto, o verdadeiro objetivo de Anastasia era prepará-la um pouco antes da Grande Guerra. A Anastasia diz a ela que deve ter muito cuidado com as informações que recebe sobre a guerra, pois muitas vezes podem ser falsas. Mesmo que tudo esteja indo bem, ainda existe a possibilidade de que algo possa ocorrer. Um erro no campo de batalha significa a morte de muitas pessoas e mesmo assim terá que tomar muitas decisões sem se saber o resultado. A Anastasia está preparando sua irmãzinha menor para o pior em um campo de batalha. A Anastasia conta coisas sobre como a guerra é difícil e terrível, perguntando se ela está mentalmente preparada para o pior, até mesmo ver as pessoas que ama e deseja morrer. Bem, quando isso acontecer, ela não deve ficar nervosa, pois deve continuar tomando decisões com a cabeça fria para que ninguém mais se machuque ou morra. Valier está ouvindo o máximo que pode, absorvendo as informações como uma esponja pequena. Mas quando ficou mais interessante, Anastasia acaba, deixando a pobre Valiere querendo mais, mas ela precisa sair porque a guerra está prestes a começar. Anastasia está corando porque ama muito Valiere, mas não pode deixá-la saber para não parecer fraca diante de sua rival pelo trono. Seja como for, não há mais volta. A jovem Valiere precisa enfrentar suas responsabilidades com coragem. Todas as suas tropas estão esperando por ela. Seus 15 guerreiros imbatíveis e Fausto. É hora de começar o inevitável. Marcham corajosamente pela cidade, mostrando que não têm medo de nada. Avançam, sim, avançam muito devagar, mesmo a jovem Valiere já está cansada disso. Aparentemente, a capitã Zabine está atrasando o grupo porque não consegue carregar o peso de sua armadura, sem contar a ressaca da noite anterior. Vamos lembrar que tiveram uma grande festa de despedida onde beberam álcool a noite toda. Eles parecem realmente inúteis diante das tropas de Fausto. Os escudeiros de Fausto não reclamam e avançam a um bom ritmo, deixando a unidade envergonhada. Mas elas não têm forças para se envergonhar ou reclamar, estão de ressaca, cansadas, sem forças, esperando o momento em que não conseguirão mais avançar. O que aguarda esses pobres guerreiros nesta grande batalha? Zabine atinge seu limite,
vomitando bem na frente de Fausto. Mas ele leva isso muito calmo. Ele os entende porque é a primeira vez que essas pessoas estarão em uma guerra real. Deve ser difícil suportar toda a pressão. Zabine está arrasada. Ela gostaria de parar e descansar, mas a guerra não é assim, ela não esperar por ninguém. Se continuarem assim, podem se meter em grandes problemas. Fausto diz que está tudo bem porque estão em uma área segura. Seria mais perigoso ir com esses cavaleiros nessas condições, dando a permissão que eles tanto queriam para poderem descansar. Até a princesa mostra que está um pouco cansada. A princesa tenta descansar, mas as coisas começam a passar por sua mente, a pressão de perder Fausto nubla sua visão, a vergonha social e a possível destruição de sua posição ao trono. Tudo isso a preocupa. Ela também tem muitas inseguranças por sempre ter vivido à sombra de sua irmã, pensando que ninguém esperaria nada dele. Então, por que deveria se esforçar? Por que ela está fazendo tudo isso em primeiro lugar? Mas então ela vê suas garotas, que a amam e a adoram. Elas podem não ser as melhores, mas confiam plenamente nela, o que serve como motivação para continuar avançando. Capítulo 5. Lorde incompetente. As tropas avançam, agora estão de bom humor, até mesmo cantando músicas com letras obviamente um tanto estranhas. O jovem Fausto também não parece estar gostando, nem a princesa, pois estão a constrangendo. Imagine ter que ir para a guerra aguentando mulheres loucas perdendo tempo cantando esse tipo de música. Mas Savin Zabine e suas garotas estão aproveitando como meninas motivadas cheias de esperança, o que é surpreendente, pois, de acordo com as palavras de Fausto, eles vêm marchando assim há 3 dias ouvindo essa terrível música. Valieri já está farta, ordenando as suas tropas para pararem, pois está preocupada que as tropas de Fausto as espanquem. Há uma história que corre de boca a boca que uma assediada pancada até a morte pela escudeira de Faustus, Abine finalmente se comporta. Fausto só pode rir das situações tão bobas e engraçadas que as tropas de Valieri fazem. Zabine pede desculpas pessoalmente ao grande Fausto, propondo mudar as letras das músicas para uma história sobre o quão corajoso e incrível é nosso protagonista. Ah, mas não há mais tempo para cantar, é hora de levar essa história a sério, pois eles alcançaram o objetivo e a batalha está prestes a começar. Fausto pede a todos que se preparem e fiquem alertas, pois o combate está prestes a começar. A princesa está muito surpresa com a preparação das tropas de Fausto. Vamos lembrar que esta é a primeira vez dela em uma guerra real, maravilhada com as poderosas bestas de suas tropas. A mão direita de Fausto faz estratégias de reconhecimento tentando localizar o inimigo. Ela viu o pior, a vila já foi completamente arrasada, há cadáveres por toda parte. É hora de ficar um pouco sério. À medida que se aproximam um pouco da cidade, conseguem ver os corpos de algumas mulheres com sinais de tortura brutal pelos bandidos, sendo chocante para Zabine e suas guerreiras. Esta é uma cena normal na vida de nosso protagonista, mas a cidade está completamente destruída, o cheiro de sangue se mescla com o ar, corpos em cada canto da cidade, entre a destruição emerge um sobrevivente, uma mulher muito ferida à beira da morte. A princesa apoia como pode. Agora, em uma cabana mais tranquila, eles analisam mais a situação. Aparentemente, há mais de 100 bandidos contra os quais eles têm que lutar. A sobrevivente explica como foi o saque. Eles chegaram, mataram todas as mulheres e roubaram a riqueza dos homens, o gado, tudo. Eles acabaram com tudo. Fausto a questiona, bem, não confia nela. É estranho que ela ainda esteja viva após um ataque tão mortal. Ela explica que foi atingida por uma balesta. O ataque a fez cair e permanecer inconsciente. Mesmo assim, Fausto não confia mais nela. Até a princesa Valieri tem suas dúvidas. Bem, o relatório dizia que não havia mais do que 50 homens. Como 50 pessoas poderiam destruir uma cidade tão rapidamente? Na verdade, esse era o caso, pelo menos no início. Era um grupo bastante pequeno que não ultrapassava 50 pessoas, mas outro grupo de bandidos maiores absorveu o primeiro, tornando-se um grupo ainda maior. O que parecia uma missão simples de caça está se transformando em uma missão realmente perigosa.
Parece que tudo isso aconteceu devido a uma disputa pelo trono de duas irmãs como Valiere e Anastasia, mas a que a irmã mais velha venceu. Só que ela não ousou. Para encerrar a vida de sua irmãzinha porque a amava, ela está aproveitando a inocência de sua irmã mais velha, escolheu formar uma facção rebelde que se rebelaria contra as tropas de sua irmã, criando uma guerra que saiu do controle. Isso mesmo, a cidade não foi atacada por bandidos, mas pela irmã mais nova rebelde, Carolina von Bosel. Eles foram atacados por um nobre e um exército treinado. Isso não é mais apenas uma guerra comum, é uma guerra contra tropas de elite. Estima-se que o exército dela deve estar armado até os dentes. A situação mudou drasticamente, Valiere está muito preocupada. Se enfrentar bandidos já era perigoso, imagine enfrentar tropas armadas. Mesmo assim, Fausto continua desconfiando das palavras dessa garota. Como ela sabe tanto sobre a situação? Aparentemente, ela sabe porque foram avisados um dia antes. A cidade teve um aviso que ignoraram. A irmã mais velha, que é a atual rainha, os alertou com um dia de antecedência de que sua irmã estava atacando as cidades vizinhas. No entanto, foram eles que decidiram não escapar. Acreditavam que seria a melhor ideia esconder as pessoas, proteger a riqueza e se preparar para lutar por suas terras. Mas todos sabemos que essa foi a pior decisão. A garota está triste por não ter podido lutar mais, mas Valiere a abraça, dizendo que sua informação é valiosa e que indiretamente salvou vidas. A princesa Valerie tenta perguntar a Fausto o que devem fazer agora. Nosso protagonista, um bastardo de guerra, analisa a situação do inimigo. Ele acredita que não deveriam mais estar na área, porque o objetivo deles é avançar para a fronteira e escapar desta cidade. Mesmo que tentassem persegui-los, não poderiam fazer nada, pois tem um número maior de soldados e bem treinados. A única coisa que poderiam fazer é esperar reforços. É possível que os enviem, pois Astarte tem suas tropas por perto, então deveriam enviá-las ali. O problema é que, neste mundo, próximo significa pelo menos 2 dias. Mesmo que o façam o mais rápido possível, resistir por 2 dias contra um exército armado seria ir para a morte. Eles são menos de 40 pessoas, não poderiam durar tanto tempo em combate. Mas a princesa Valiere está desesperada, não pode falhar dessa maneira, é proibido. Mesmo que lutar signifique desistir de sua vida e da vida de seus guerreiros, mas Sabine tenta tranquilizá-la dizendo que estão prontos para qualquer coisa, pois esta é a oportunidade perfeita para mostrar que são verdadeiros guerreiros. Se vencerem, retornariam como os heróis que sempre sonharam, com muito dinheiro e homens. A única coisa que precisam é que a nossa princesa ordene que fiquem e lute. A bela princesa, antes de tomar uma decisão, ela quer ouvir a opinião de Fausto. Ele diz a ela que a opção mais sensata seria aceitar a derrota, se retirar por enquanto, não importa o quanto seu orgulho doa. Essa é a opção que evitaria que alguém morresse. Ela não quer perder ninguém à toa. Capítulo 6. Noblesse oblige. Valiere está pensativa, se perguntando o que deve fazer a partir de agora, pois como as coisas estão, ela não poderá cumprir sua primeira missão de caçar bandido. A pequena princesa Valiere nem sequer pode proteger um pequeno povoado. Angustiada com a situação, ela decide que terá que viver na vergonha pelo resto de sua vida. Após sair da cabana, Valiere se depara com uma situação ainda mais complicada, pois as pessoas do povoado estão agitadas, rogando à pequena princesa Valiere que salve seu povoado, agradecendo a ela por vir justamente para salvar esse povoado, dizendo que ela é sua única esperança. Valiere está abalada pois não vê como salvar esse povoado com sua habilidade. Em meio a essa situação, Fausto aparece e diz à princesa que deixe essa situação com eles. Enquanto isso, Sabine avisa as tropas para se preparar para a retirada. Alguns aldeões não satisfeitos com a explicação de Fausto que eles vão ter que recuar e buscar reforços, correm em direção à princesa suplicando que os salvem. Vendo que a pequena princesa está abalada nessa situação, Sabine toma a frente para solucionar esta situação. E a forma que ela usa é, bem, inusitada para resolver isso. Sabine começa a agredir os camponeses dizendo para eles não se aproximarem da princesa assim tão casualmente.
Em meio a esta comoção, alguns soldados incentivam Zabine, enquanto Fausto e seu braço direito apenas observam a situação. A pequena princesa Valiere pede que Zabine pare, mas os aldeões provocam ainda mais, dizendo que como podem soldados estarem atacando eles, reclamando e perguntando se por acaso eles estão ali para trazer mais sofrimento ao povo. Zabine, ainda mais irritada, começa a expor seu ponto de vista, dizendo para que todos se calem, pois enquanto o povoado estava sendo atacado, muitas pessoas não fizeram nada, apenas se esconderam. E isso é visto muito claramente, pois muitas pessoas não têm sequer um arranhão. Mesmo os aldeões falando que muitas morreram para proteger seus entes queridos, a Zabine os insulta ainda mais, perguntando por que não estão todos esgotados de tanto lutar, por acaso não mexeram nem sequer um dedo enquanto os outros lutavam. Zabine os chamam de escória, e que não se aproximem da princesa, caso contrário ela os matará, e que não os envolva em seus problemas. Nesse momento, a Valiere, ainda assustada com toda essa situação, e pede a Fausto que intervenha e pare Zabine, antes que diga algo que possa se arrepender. Enquanto isso, Zabine continua inflamando o povoado, até que um aldeão pergunta se Sua Alteza e os cavaleiros não os ajudarão, e Zabine diz que a princesa e seus soldados vão resgatar os homens sem necessidade que ele peça isso, mas não tem como faz isso com seu pouco número nesse momento. Tudo isso era um plano da Zabine para inflamar os aldeões a se juntarem, para formar uma milícia e assim poderem ir atrás dos bandidos. Com isso, Zabine conquistou a um número de 40 aldeões dispostos a ser uma milícia e ir atrás dos bandidos. Agora, com uma milícia de 40 aldeões, Zabine questiona Fausto se com isso seria suficiente para que possam ir atrás dos bandidos. Fausto elogia Zabine por esse feito, mas questiona que isso não é uma atitude de um nobre e ainda mais de um guarda pessoal da princesa. Zabine não liga para isso, ela só quer saber agora qual o melhor plano para capturar os bandidos. Fausto informa um plano viável para capturar os bandidos, mas eles estão por volta de 3 dias para alcançar a fronteira e fugirem, e com aldeões ainda seria complicado alcançar tal feito de capturar os bandidos, e eles precisam de comandantes para milícia e organização. Os soldados da princesa indicam um aldeão que lutou como os bandidos anteriormente, para que ela lidere a milícia, e com isso eles estão prontos para partirem na caçada dos bandidos. Mas nesse momento, Valiere fica agitada, questionando Zabine quem autorizou ela a fazer tudo isso, pois o plano era voltar à capital já que não tem número suficiente para a missão. Os aldeões questionam a princesa se ela os está abandonando mesmo agora que eles estão dispostos a lutar. A princesa Valiere, ainda em pânico, lamenta a situação que eles estão, mas ela já decidiu que vão voltar, e é para eles deixarem de balbuciar como chimpanzés querendo ser heróis, e que ela está tão assustada, que não sabe mais o que dizer. E já em lágrimas, diz que estão voltando à capital real, pois tem medo de morrer. E com isso, finalizamos por aqui. Vou correndo ver a novel pois realmente não entendi esse capítulo 6. Estou curioso para ver o que acontece pois temos apenas 6 capítulos em mangá até o momento. E por fim, não deixe de se inscrever, deixar seu like e seu comentário. Até a próxima! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.